Seja muito bem-vindo ao Like a Bossa, essa série que eu converso com essa rapaziada que trabalha comigo e faz essa empresa crescer. O episódio de hoje é especial, porque o meu convidado é metade Bossa Nova, metade Ferreira e Chagas. Hoje ele vai vir aqui dar o juridiquês dele e mostrar como funciona esse processo de contrato, cláusula e todo esse trâmite que ninguém quer saber, ninguém gosta, mas é totalmente obrigatório em todas as empresas. O papo de hoje é com Bruno Fraga, o nosso head jurídico. Meu nome é Danilo Alves e você tá no Like a Bossa. Bruno, valeu por ter vindo no nosso podcast. E esse podcast aqui vai ser muito bom, porque ele já não vai precisar passar pelo jurídico, porque o jurídico já tá aqui, né? Exatamente. Inclusive, um dia desse eu tava lembrando de você. Você costuma ver série? Você é do seriado? Vejo. Quando a bossa me deixa Quando ter tempo pra fazer, eu vejo. Você viu Inventando Ana? Viu? Viu? Assisti. Ah, então você viu Inventando Ana. Onde que foi que a Ana se ferrou? Quando ela teve que passar pela burocracia do jurídico e provar que ela era rica de fato. Ela não passou na dor. É verdade, ela não passou na due diligence da Daí instituição quando eu olhei, financeira. falei assim, aí ó, é o trabalho do Bruno. É verdade. Bruno, antes da gente começar as perguntas, eu quero que você se apresente, fale quem que você é, qual que é o seu cargo, porque eu vejo aqui ó, que você tem metade Bossa Nova, metade Ferreira Chagas. Por onde seu coração bate mais forte? É verdade. Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Bom, meu nome é Bruno Fraga, eu sou formado em Direito e Relações Internacionais e eu sou gestor da equipe de consultivo do Ferreira Chagas Advogados, que é um escritório com amplo reconhecimento nacional, né, atuação em todo o Brasil, e também sou head jurídico da Bossa Nova Investimentos. Né? A Ferreira Chagas está desde o início lá com a Bossa, na estruturação jurídica, e aí ela montou uma equipe especializada para atuar para a Bossa. Então eu sou Ferreira Chagas, mas também sou Bossa. Meu coração bate pelos dois da mesma forma. Não tem diferença, não. E você teve um projeto do Inova também, que você fez recentemente. Teve, foi bacana. O Inova agora com o Sebrae, né? A Bossa Nova está fazendo um programa similar ao que ela fez com o BMG Uptech e o Conecta lá em 2018. E eu participei do primeiro encontro com as startups junto com o... Esqueci o nome dele agora, de contabilidade. Enfim, um cara super bacana também. A gente te ama, a gente não lembra o nome, mas a gente te ama. Agora me deu um branco aqui. Nervosismo de iniciante. Que isso? Relaxa, tá aqui, você tá em casa, entendeu? Mas as câmeras estão todas desligadas, não tá funcionando. Exato. É só teste. Exatamente. Mas eu participei, foram 2 dias, assim, até fiquei preocupado no começo, que seriam 9 horas de apresentação. E direito é um assunto chato e denso, né? Falei, como é que eu vou conseguir interagir com essas pessoas por 9 horas, né? Como é que a gente vai gerar assunto, enfim. Mas foi bem legal, foi um papo bem tranquilo também. A gente passou por várias questões do direito que envolvem as startups. E tinha muitas startups mais maduras, mas tinha muitas iniciantes. Então, assim, aquelas dúvidas pontuais de direito, como contrato uma pessoa, qual é o melhor regime, como é que eu me preparo para uma due diligence, enfim. Então, foi legal que foi um bate-papo, a gente conseguiu fazer uma troca de experiências, cada um trouxe um pouco da sua vivência. Então, foi bem legal, assim, eu gostei bastante do programa. Eu acho que tem boas startups ali, acho que vai trazer bons frutos, tanto para a Bossa Nova, quanto para as startups também, né, o Smart Money que a Bossa está agregando. Acho que vai ser positivo. Na sua área, como você é do jurídico, você é muito importante tanto para as startups, mas também tanto quanto para os investidores. Exato. Vamos fingir que hoje o nosso podcast ganhou muita grana, o nosso Vini aqui já está rico, com os 3 filhos morando na Disney, e eu viro um investidor anjo. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Tem tipos de contrato que existe nesse tipo de investimento. Quais são os tipos de contrato que tem? Exato. Assim, a gente tem estruturas distintas de investimento, né? Antigamente, a gente não tinha nenhuma previsão legal sobre esses contratos de investimento que a gente utiliza. O contrato de mútuo conversível, o título privado conversível que a Bossa utiliza, contrato de opção de compra. Só que no direito tem uma máxima, no direito privado tem uma máxima que se não tiver vedado por lei, né, e as partes forem capazes, enfim, você pode acordar o que você quiser. Então, os instrumentos mais utilizados, geralmente com investidor anjo, com VCs, são os contratos de mútuo conversível, título privado conversível, opção de compra. Vamos lá. A gente sabe que você fala o juridiquês fluente. Fala da forma mais então menos técnica, né? Não vamos deixar a galera ficar com sono. É um assunto que a gente sabe que você tá careca de saber. Então vamos lá. Literalmente. O que é esse assunto, como que é? Contrato mútuo conversível. O que é isso? Isso. É um instrumento que, assim, de forma bem simples, o investidor ele vai aportar dinheiro na startup, vai colocar o recurso, e a startup vai dar o direito de, no futuro, ele virar sócio da startup.
O instrumento prevê isso. Mas ele ainda não é sócio. Ele não é sócio. Se a startup falir, ele não tem prejuízo. Isso que é interessante. Esse é o ponto que quando a Bossa Nova começou a utilizar esse tipo de instrumento, o mercado como um todo aqui no Brasil não tinha previsão legal sobre isso. De fato, ele não tinha essa responsabilidade, mas não tinha nenhuma previsão legal de que ele não se responsabilizaria. Hoje, com o marco legal das startups, foi promulgado recentemente, o João Kepler até auxiliou lá no projeto de lei, tem essa previsão expressa de que o investidor ele não assume nenhuma responsabilidade social. Então, a gente tem a garantia de que a gente vai virar sócio quando a gente tem os gatilhos no contrato, mas se a gente não virar e a startup quebrar, tiver um prejuízo, a gente não responde. A gente perde o investimento, né? É o investimento de risco. Mas não vai vir funcionário pedindo, não pagam não sei o quê. Pode até vir, né? Mas aí a gente... vai ficar no vácuo. Exatamente. E qual que é o outro tipo de contrato que existe? Aí tem formas distintas, né? Assim, geralmente para esse tipo de segmento são esses instrumentos. Tem nomenclaturas diferentes, mas a estrutura é essa. E aí vai ficando cada vez mais, né? Você vai avançando até chegar no private equity, aí geralmente você já faz uma aquisição direta na empresa. Então, quando é um private equity que o investidor ele quer adquirir o controle, aí já é um contrato de compra e venda de ações. Então, ele já adquire participação da empresa de fato e tem um controle. Então, ele já vira sócio de fato, já participa da gestão do negócio, ele já muda toda a dinâmica. Então, é um investimento mais direcionado para reformular a startup. Então, a empresa, né? Então, você tem estágios que o investidor ele coloca o capital, mas ele fica mais longe da administração, né? Mais distante. E aí, quanto mais especializado em investimentos, ele vai aproximando mais até virar sócio de fato e gerir o negócio. A Bossa hoje no estágio dela, né? Como a gente tem essa tese de investir em muitas startups... O contrato hoje que a Bossa faz é diferente do contrato de um investidor anjo? Sim, a Bossa é um instrumento específico. A gente chama de título privado conversível. É um instrumento que ele se diferencia do mútuo, por quê? O mútuo, isso é até interessante pontuar. O objetivo do mútuo é empréstimo de dinheiro para pagamento em dinheiro de volta, com a possibilidade de conversão em participação. O da Bossa não, é empréstimo em dinheiro para conversão em participação. É empréstimo de dinheiro que fala? Tipo, porque o dinheiro está adquirindo um pedaço da startup? O título é um aporte de recurso com a possibilidade de conversão no futuro, né? Com esse direito à conversão no futuro. Que a gente não usa isso no futuro. A gente converte para poder alienar, né? A Bossa ela não vira sócia, né? Ela geralmente converte para fazer a venda quando tem um exit. Então ela vira sócia naquele ato para poder fazer a venda consequente. Então, mas a diferença do mútuo, porque o mútuo, o investidor, que geralmente é o investidor anjo, ele celebra o contrato de mútuo conversível. Ele empresta porque aí mútuo é empréstimo, né? Então ele empresta um recurso. Ele investe, mas o termo que usa é empréstimo. É empréstimo. O mútuo é empréstimo. É uma relação de empréstimo. Vamos deixar isso claro. Isso claro, exatamente. Porque quando fala empréstimo, dá a impressão que, tipo assim, ó, tô te emprestando, mas semana que vem você me paga de novo essa grana. Não, ideia... é bem essa. É paga com o investimento, entendeu? Porque você falou, mútuo... empréstimo pra mim, tipo, você fala, me dá 10 conto, tá, eu te dou 10 conto e depois no final da semana você vai me dar os 10 conto. Entendeu? É isso que é um empréstimo. Mas não é esse tipo de empréstimo que a gente fala, é um investimento. Sim. Mas o mútuo tem essa ideia. A questão só que do mútuo, ele tem um prazo maior de pagamento, obviamente, né? Então, o investidor, ele empresta o anjo ali, ele empresta o dinheiro, mas com pagamento daqui 5, 6 anos, por exemplo. E ele tem a possibilidade, se ele quiser, de não recobrar o dinheiro e cobrar participação. O que acontece geralmente é isso, né? O investidor anjo, ele empresta o recurso para a startup, mas ele pede o pagamento com participação societária. Mas ele pode cobrar o dinheiro se ele quiser. Então, é um contrato de empréstimo, um contrato de mútuo conversível. Entendi. A Bossa não faz dessa forma. O título privado conversível é o quê? A gente aporta recurso para ter participação no futuro. A gente só tem direito a cobrar o dinheiro de volta, e aí vai ter essa natureza de empréstimo, se a startup descumprir alguma cláusula do contrato. Por exemplo, o sócio pega o dinheiro e vai para a Disney. Você mencionou aí no começo dos filhos do Vini. O sócio pega, então vai para a Disney, né? O Vini recebeu um recurso da Bossa. Ele tem 3 filhos e o investimento ia acabar em uma semana. Imagina, se o Vini tem uma startup e a gente investe, ele vai com a família para a Disney. Aí a gente poderia cobrar o dinheiro. Seria essa a hipótese que a Bossa poderia cobrar o recurso, por exemplo. Mas a regra, a Bossa não tem essa possibilidade. A Bossa não é um contrato de mútuo, não é um empréstimo. É aporte por equity. E dentro uma curiosidade minha que bateu aqui agora. A gente tem vários contratos e tal. Se a startup quebra, a gente tem o direito de em contrato e falar assim, ó, então seu computador agora aqui é meu, isso aqui é meu, para pegar esse dinheiro de volta? Então, é normal, é usual que os contratos prevejam isso. Assim, se tiver o encerramento das atividades, aí o investidor ele pode cobrar o recurso de volta, né? A Bossa Nova tem essa previsão no contrato, por exemplo. Mas não é prática do mercado. Se o investidor ele atuou, né, dentro da lógica normal dos negócios, né, ele tentou, se esforçou, mas quebrou por motivos, enfim, do mercado, é normal que os investidores acabam perdoando a dívida. Está dentro da conta do investimento de risco, né? Então eles acabam perdoando a dívida. Se tiver algum saldo pequeno, distribui para poder compensar um pouco o prejuízo, mas eles assumem um prejuízo. A cobrança mesmo, que eu já vi de caso, né? A Bossa nunca teve isso, mas o que eu já vi de outros
grandes investidores aí de ter cobrança até judicial se teve algum descumprimento do contrato. Dentro dos contratos, existem várias cláusulas com os nomes muito doidos. Eu queria que eu separei algumas aqui para você me explicar quais são. Tipo assim, Claro. lock-up. O que é lock-up? Lock-up. É porque isso é interessante, né? O brasileiro gosta de trazer expressões americanas para parecer que é um pouco mais sério, sei lá. Of course, e esse mercado tem ainda muito mais, isso. a gente fala, ó, ainda mais você, que você pegar o Start-to-Pays e o Juridiquês, e eu acho que ainda tem o Juridiquês e o Start-to-Pays. Start-to-Pays, exatamente. Que daí já mistura tudo. Exatamente, é verdade. Mas a cláusula de lock-up é uma cláusula que a gente importou do direito americano, que no final do dia, qual que é o objetivo dela? Impedir que o sócio, por um determinado período de tempo, venda a participação dele na sociedade. Por quê? Quando a gente investe numa startup, a gente não está investindo no CNPJ, né? O que eu quero dizer? A gente não está acreditando necessariamente na startup naquele momento, porque ela ainda não está faturando, ela não validou o negócio. A gente está acreditando no founder. Ele que vendeu no pitch, né? Ele que vendeu a ideia, ele que convenceu a gente. Então a gente precisa ter a certeza de que, pelo menos por um período de 2, 3, 4, 5 anos, enfim, ele vai ficar lá se dedicando ao negócio. Então o lock-up é uma cláusula que impede que ele saia por um período de tempo. Teve uma que a gente usou um dia desses, que é a earn-out. Earn-out. Earn-out é uma outra questão. Earn-out já não está relacionado necessariamente com um contrato de investimento, mas o earn-out é um ganho adicional, né? Que você tem, por exemplo, quando você tem um contrato de exit, né? Quando você tem um M&A, uma saída, né? Uma venda de uma startup, é normal que o adquirente, né? A gente é um grande player do mercado, daquele segmento, ele pague um valor. Quem adquire a sociedade, né? Vamos tentar usar um jeito o comprador. O comprador, entendeu? O comprador da startup, ele paga um valor à vista e vamos dizer que você tem uma startup, né, para contextualizar o earn-out. Vini tem a startup lá que deu certo. Ele tem uma Shielder Tech, que é uma startup só para crianças, dos filhos dele. Exatamente. Aí você vendeu para o ser educacional. Vamos dar um exemplo. Né? O adquirente aqui, o comprador é o ser educacional. Então o ser educacional combinou com você... Adoro essa palavra, adquirente. Combinou com você um valor de 5 milhões. Vai pagar 2,5 milhões à vista e 2,5 milhões parcelado. E aí, geralmente, o que se acorda é que você, como era CEO, enfim, você tem o conhecimento do negócio, você vai continuar tocando com cargo executivo, vai ser diretor de marketing ou administrativo, enfim. E se você ajudar na performance da startup, aí o que é? Aumentar o faturamento dela, ou fazer que depende do qual que é a métrica que o investidor usa, né? Ou que ela tenha maior aceitação, tenha mais clientes, enfim. Você vai ter um earn-out, um ganho adicional, em virtude dessa, bateu essa meta, vai ter um valor a mais, que não é certo, mas se acontecer, você vai ter esse ganho. E aí, muitas vezes, os investidores também são incluídos no earn-out. Já aconteceu da Bossa, por exemplo, mesmo não participando da operação, mas pela importância que ela teve no começo, enfim, esse adquirente... Ganha uma caixinha aí. Exatamente. Vem um plus a mais, né? Tem outra aqui, ó. Essa aqui eu sei. Drag along. Como é que é a ideia da cláusula? O drag along é um direito do majoritário, do sócio majoritário, de levar todo mundo. Vou dar um exemplo aqui. Vini tem a startup, né? Vini tem a startup dele. Eu sou um investidor que tenho... Então, vamos considerar o cap table da startup, né? O Vini, ele tinha 100% da startup, ele era o único sócio. E aí, ele fez uma rodada de investimento. Só para contextualizar, cap table é como se fosse o quadro societário, mas... o cap table é o quadro societário, mas considerando as participações virtuais, ou seja, aquelas que não foram realizadas. Então, ou seja, o Vini é de fato sócio, mas no cap table aqui, considerando os investimentos, ele tem só 40%, eu tenho 40%, porque eu investi, tenho direito a 40%, e você 20%. Então a gente fechou 100%. Fechou. E aí, tendo uma possibilidade de... Chegou um adquirente para ele, um possível adquirente, né? Um possível comprador com uma proposta, ser educacional. Vamos botar comprador. Adquirente não usa mais aqui. Tá proibida essa palavra adquirente. Chegou um possível comprador, ser educacional, e fez uma proposta para ele. E aí, a ideia do drag along é o seguinte, né? Você, por exemplo, vai falar, você tem só 20% e fala, não, eu não quero vender minha participação. E a ser educacional fala, não, eu só compro a sua startup se eu levar todo mundo. Se eu levar 100%. E aí, como você é minoritário, você tem 20%, mas você pode travar a venda por isso. Ele não tem maioria. Ferrar de fazer com que a venda não aconteça. E aí, o direito de drag along é isso. Ele tem o direito de, se receber uma proposta para levar condicionada a venda de toda a participação na empresa, ele pode obrigar todo mundo a vender. Então, você arrasta todo mundo. O drag along é o direito de arraste. A vender querendo ou não? Exatamente. E daí, como que faz? O dinheiro entra na minha conta, eu meu chorando, o dinheiro vai entrar na minha conta. Exatamente. Aí, os termos e condições que ele fechar a proposta, você também vai estar vinculado a ela. E vai receber o percentual proporcional ao que você tem, né? E o tag along?
É o oposto, é o direito do minoritário. Aí é o contrário. Se ele receber uma proposta, mesmo cenário, ele recebeu a proposta da Cielo Educacional, mas para vender só a participação dele. Você é minoritário. Ninguém me ligou e falou, ó, quero comprar. Ó. Mas aí, nesse caso é o contrário. Ele recebeu a proposta, continua ele recebendo, você é minoritário, e aí você vê uma possibilidade de querer realizar seu investimento, fazendo, né, receber um valor. Então você fala com ele, não, eu quero exercer meu direito de tag along. E a ideia é de colocar um tag mesmo, né? Você está colocando um tag na participação dele e ele vai te levar junto. Então ele não vai vender só a dele, ele é obrigado a vender a sua também. Então você se protege. Então o drag e o tag é uma proteção. O drag é para o majoritário porque ele garante que o majoritário vai poder vender a empresa mesmo se o minoritário não quiser. Se tiver o drag, ele vai arrastar o minoritário e vai levar. Nossa, falando assim, parece um jogo de tabuleiro. Você jogou aqui, ó, mandei um tag alone pra você. Exatamente. Nossa senhora, é muito difícil. E o tag é o contrário. O minoritário fala, não, eu quero ter a garantia que eu vou ser vendido também e não vou perder. Então você leva o grandão, que é o principal, esvazia a empresa, eu fiquei perdido aqui para trás. Daí tem também uma cláusula bastante que eu vejo que é declarações e garantias. Isso. E a cláusula de declarações e garantias, né, ela, obviamente, existe ela no contrato de investimento, mas ela é muito normal no M&A, quando você adquire a empresa mesmo, né, lá no contrato de compra e venda de ações. O que é isso? São declarações e garantias que principalmente os fundadores fazem, os founders fazem para o comprador, de que o custo normal dos negócios está ok, que não tem passivo trabalhista, que o software é de propriedade da sociedade. Enfim, eles atestam de que está tudo bem. Por quê? Se o comprador adquire a empresa, né, compra a empresa, e dá, sei lá, 6 meses, e aí chega um terceiro e fala, não, o software aqui é meu, não é da startup. E aí o cara que comprou não pode ficar no prejuízo. Fala, peraí, mas eu paguei considerando que o software era seu. Então, ou seja, aí o cara declarou que era no contrato. Dentro da cláusula de declarações e garantias que o software era, o comprador vai falar, ó, você não cumpriu com o contrato, aí geralmente tem uma cláusula de indenização, e ele vai cobrar uma indenização do cara que vendeu. Às vezes pode chegar até devolver mais do que foi pago pela startup, dependendo de quanto que for o prejuízo, né? Então, as declarações e garantias são essas. São garantias que o comprador tem de que está tudo bem, e se der um problema, ele vai executar o contrato em cima delas. Quais são as cláusulas mais usadas aqui na Bossa Nova? Você tem uma receita, tipo assim... Tem um padrão. É um copia e cola, mais ou menos. Só deve trocar o nome e já deve ter todas aquelas cláusulas. Quais que são as principais? Para o contrato de investimento, né, para o título privado conversível, a gente tem uma cláusula lá com o rol de direitos. Então, ou seja, são os direitos que a gente tem enquanto investidor contra a startup. Tem o tag along, tem o drag along, que a gente falou aqui, tem o lockup, tem o direito de preferência, que é o direito de, se houver uma outra rodada de investimento, você tem que ofertar para mim também, eu tenho preferência para poder... No follow-up. Follow-on, né? Follow-on, isso. Tendo uma outra rodada, eu tenho preferência para poder adquirir aquela participação, em vez de você levar para um terceiro. Tem o direito de não-compete também, que é a ideia de que se um founder... Não-compete é de não competição, né? Vem do inglês também. A ideia é se o founder ele passou o período de lock-up, ele sai... Então, ou seja, ele pode vender a participação. Ele sai da startup, ele não pode concorrer com a startup, né? Ou seja, sair, pegar todo o conhecimento que ele tem e montar uma concorrente no dia seguinte. Tem um prazo ali de pelo menos 2 anos. Ele não pode montar uma empresa igual que ele tinha? Não pode. E se ele montar, né, Bossa Nova processa ele? Pode executar judicialmente e aí pedir perdas e danos. Vamos processar todo mundo. Eu gosto dessa, vai, continua. Vamos pôr todo mundo na justiça, vamos ganhar dinheiro de todo mundo, exatamente. Mas essa de não competir é importante, também tem. Direito a membro no conselho. Então, ou seja, quando a Bossa converter, a ideia é que a startup vire SA, que é o modelo, é o formato jurídico que a gente entende mais adequado, o mercado entende mais adequado. E aí a ideia é que... Eu não entendo. O que é o SA? A SA é um tipo de sociedade. A gente tem várias modalidades de sociedades empresárias, né, que são as empresas no final do dia. E aí tem 2 formatos jurídicos que são os mais comuns, que é a limitada e a SA. A limitada, ela é uma sociedade menos regulamentada, assim. Ela é uma sociedade mais informal e que, assim, na origem, hoje, se eu falar isso aqui, os doutrinadores de direito empresarial vão falar que eu estou sendo muito antigo de falar isso, mas assim, para ficar claro, na origem, a sociedade limitada era uma sociedade de pessoas. A ideia era que pessoas que têm afinidade montam um negócio, então a relação entre pessoas é mais importante do que o próprio negócio. Tanto que se um cara entender que ele, né, um dos sócios, né, ele entender que ele não tem mais afinidade com outro sócio, ele tem o direito de sair a qualquer momento. É realmente uma relação muito de pessoa. A SA não, é uma sociedade de capital, que as pessoas são indiferentes. O que é importante é o negócio. Então, para eu sair da sociedade, né, eu posso vender para um terceiro, mas eu poder dissolver a sociedade parcialmente e sair, tem os motivos na lei específicos. E aí, quais são as diferenças, no caso concreto? Por que a Bossa exige SA? Te explicando. Agora eu entendi, monstro SA.
Verdade. Ela é mais monstruosa mesmo, tem mais obrigações. Quem nunca assistiu, vai. Continua. Exatamente. Não, mas tá certinho, é isso mesmo. É bom fazer eu faço essas analogias também, às vezes, no direito, pra gente fixar algumas coisas. Mas o ponto da limitada é que na limitada um sócio pode responder pelo outro. Tem uma questão que chama integralização do capital social, isso eu não vou explicar, que é muito técnico, mas a gente não quer dormir. Um sócio pode ter que responder pelo outro. E na SA você não tem essa obrigação. Você está mais protegido, tem uma blindagem patrimonial maior. Então os investidores, eles querem entrar num modelo que dá mais segurança jurídica para eles. E aí o melhor é a SA. Então, voltando no ponto que você tinha perguntado, quando a Bolsa decide converter, e a maioria dos investidores do mercado, a startup tem que se converter em SA para dar essa proteção para os investidores. E aí a ideia é que se forme um conselho de administração. E aí isso é interessante também, outra questão, né? Dentro da governança da SA, dentro da estrutura de governo da SA, você tem duas estruturas de... É obrigatório ter só a diretoria, mas uma sociedade mais sofisticada você tem o conselho de administração e a diretoria. O conselho é como se fosse aquelas pessoas que vão dar os direcionamentos. Eles trazem qual que é o caminho que a startup tem que tomar, a empresa tem que tomar, onde ela vai chegar, qual que é o objetivo. E a diretoria é aquele órgão que implementa. É diferente da nossa ideia de conselho dos povos. Não. Aquilo ali é um... assim, o conceito é o mesmo, mas juridicamente não é a mesma coisa, né? Porque não é uma SA, os pools, né? Uma estrutura de co-investimento é diferente. Mas a ideia é que sejam pessoas que têm expertise e estejam aconselhando, né? Exatamente, né? E aí a diretoria, que no caso ali seria a Bossa Nova nessa estrutura, implementa o que foi decidido no conselho. É exatamente isso. Mas é um dos direitos, voltando, é o direito a ter uma cadeira no conselho. Então a Bossa, se converter, ela tem direito a uma pessoa representar a Bossa lá no conselho para ajudar a criar a diretriz do negócio. Eu me lembro, a gente tinha, se não me engano, existia uma cadeira no conselho da Vai, né? Não, da Vai não. Não, porque a Vai a gente não chegou a converter, a gente é só investidor na Vai. A gente só investidor? Só investidor, a gente não chegou a converter participação na Vai, não. Eu que tô louco mesmo. Não, na Vai não teve não, mas tem algumas startups... Eu sonhei com isso, na verdade, eu sonhei com isso. Problema não. Mas tem algumas startups, de fato, que a gente já converteu, a gente tem participação no conselho, ou às vezes a gente até não converteu, mas foi convidado para ser observador. E a gente está presente nesses conselhos? Ou a gente só tem uma cadeira ali? Não. Os que a gente, de fato, converteu e tem cadeira, sim, alguém representa. Ou às vezes até eu represento, dependendo de determinada reunião. É tudo virtual, né? É tudo virtual, mas você tá lá... Vai, representa, vota pela Bossa Nova, exatamente. Agora vamos pro lado das startups. O que é termo sheet? Term sheet. A ideia, no caminho do investimento, né? Você tem etapas, né, também. Então, a ideia do term sheet é um instrumento que ele vai trazer as condições, é como se fosse um pré-contrato. Então, ele traz as condições gerais do negócio. Então, quanto que eu vou investir em você, por qual valuation, né? Qual que é a avaliação que eu estou investindo, então, ou seja, quanto que eu vou ganhar em cima disso. Se eu estou colocando X reais numa avaliação tanto, eu vou ter 5%, 10%, né? Enfim, eu vou fazer uma due diligence em você, né? Eu quero avaliar, que é a diligência que a gente comentou. Só para deixar aqui, ó, due diligence é quando puxa a capivara da pessoa. Exatamente. Eu não sei o que significa puxar capivara, mas deve puxar ser capivara aqui em São Paulo é o quê? Pegar, ver de tudo. Tipo assim, de todo o documento de tudo, se passou por tudo. Aqui na Bossa Nova a gente cobra até se tomou as últimas 3 vacinas. Exatamente. Então, vamos começar a pedir essa agora no checklist. Eu não tinha essa, Vou ajustar o checklist nosso. Mas é isso, a due diligence é um check-up que a gente faz, né? Como a gente estava falando, investimento em startup é investimento de risco. Então, o que a gente pode fazer para minorar é, pelo menos, verificar se até aqui tinha algum problema que precisa ser resolvido ou se pode ser resolvido, né? Porque acontece de não poder ser resolvido e a gente não segue com o investimento. Eu sei que você não vai saber, mas é uma lista de coisas. Vai falando pelo menos as que você lembra de cabeça. Que compõem a due diligence? A gente pede para as startups todas as certidões com a Justiça, com a Receita Federal, Estadual, Municipal, os contratos de trabalho celebrados com os prestadores de serviço, o CLT, estagiário, enfim, os contratos de investimento anteriores. A gente pede os documentos contábeis para ver a situação financeira. A gente pede agora, por exemplo, que está em voga, né, a LGPD. A gente pede também a comprovação de que a startup pelo menos está no processo de adequação à LGPD, porque isso pode gerar um passivo no futuro. Registro de marca, que é uma coisa super importante, o comprovante que ela registrou, ou pelo menos que ela está com um protocolo para registrar no INPI. Então, assim, todas essas questões de natureza jurídica, financeira, contábil, a gente tenta abarcar tudo e avaliar se tem algum potencial risco ou se tem já um risco ali iminente. E aí, em cima disso, a gente faz um relatório e apresenta para a diretoria da Bossa. A Bossa, né, a decisão é executiva no final do dia. O jurídico é só um instrumento para auxiliar a decisão.
E aí a diretoria decide se ela quer ou não seguir com o investimento em cima disso. Dentro desses monte de documentos, qual que normalmente as startups mais tem problema? Olha, é muito normal que, assim, são vários pontos, né? É muito normal que as startups não tenham registrado a marca, a gente não tem cultura de registro de marca no Brasil. Então a startup ela começa, ela acha que é uma coisa para o futuro, da noite para o dia ela fica muito grande, quando ela vê, ela tem um nome, que a marca tem um valor incalculável, né? Você assemelha. Se ela não registra a marca, pode chegar um outro terceiro registrar a marca dela e pegar? Roubar a marca? Pode. Ela Assim, tem que trocar de nome. já aconteceu isso com a gente. Daí ferra o pessoal do marketing, que tem que trocar o logo. Exatamente. Exatamente. E tem que fazer todo um reposicionamento. Já aconteceu. Já teve investida nossa que a gente tinha identificado que ela não tinha registrado a marca, mas ela estava no processo. E aí o processo é subjetivo também. E aí no final teve outro que foi lá e pegou? No processo ela foi indeferida porque tinha uma pessoa que tinha protocolado um pouco antes. Alguém falou, você não registrou? Alguém falou, não, o quê? Peraí. Correu lá e registrou. E ela teve que mudar a marca. E o cara tentou vender? Pode fazer isso? Pode, o direito dele, né? O direito dele, ele pode ir e falar assim, não registrou? Peraí que eu vou ali no banheiro. Corre lá, registra, volta, ó, é X agora. Poderia fazer isso. Mas no caso não que eu esteja dando uma ideia. Não fica dando esse tipo de ideia, não. Que mais? Mas nesse caso específico, a startup teve que fazer todo o reposicionamento. Ela teve que mudar o nome dela todo, enfim. Aí é uma perda, né? Porque até o cliente identificar que aquela empresa é essa, né? Isso aí não, é foda pra gente que é do marketing. Uma mudança de nome é uma mudança de identidade. Exatamente. É uma drag along. Gente. Tem que transformar ela toda, virar ela uma drag. E normalmente esse processo tem startups que vão rápido, startups que demoram um pouquinho mais. Quanto que é a média, mais ou menos? Você fala da due diligence. De conseguir todos esses documentos. Olha, hoje em média, na Bossa, a gente tem um processo até bem rápido, assim, por 2 motivos. É porque, tipo assim, na Bossa, vai chegar a startup já entregar todos esses documentos para vocês começarem a puxar. Tem alguma empresa que faz isso para as startups? Tem algumas empresas que fazem duo, mais celery, tem tipo esse assim, tipo de coisa, tem. Pegar da startup e para levar para investidora. Entendeu? Porque deve ser um monte saco puxar esse monte de documento. O que é legal na Bossa é isso, assim. Antigamente a gente jogava esse ônus todo para startup. A startup tinha que trazer toda a documentação. Então a gente já... A gente melhorou isso. Tudo que é de natureza pública, que a gente consegue acessar na internet, a Bossa é que assume a responsabilidade. Então a gente encurtou muito o caminho. Mastigadinho. Exato, a gente encurtou muito o caminho. A gente é parceiro. A gente pega na mão, ajuda, a gente é parceiro demais. Então assim, o que a startup manda mesmo é aquele documento que só ela tem. Por exemplo, o documento contábil, que é só estar com ela, o contrato que ela celebrou com outro investidor. Isso que é de natureza pessoal dela, privada, isso ela tem que mandar. Mas tudo que é público a gente já faz. Então, assim, na média, a gente demora 30 dias numa due diligence. Eles mandando todos os documentos. A partir do momento que eles estão vocês estão com todos os documentos. Mas quanto tempo normalmente as startups conseguem para puxar todos esses documentos e te mandar? Isso é variável, né? Varia. Já teve startup que demorou mais de um ano. Já teve startup que muito desorganizado, enrolado e demorou mais de um ano. E a gente desistiu do investimento. Porque daí já queima o filme, né? Se o cara não tem comprometimento nem para receber o investimento, imagina depois que receber o investimento como é que vai ser a relação. Então aí você já desanima na largada, né? Mas já aconteceu isso sim, de fato, já teve isso. Mas na média, nossas due diligence são em 30 dias. O nosso prazo oficial é o seguinte, a startup mandou todos os documentos, ou pelo menos a maioria, né, o que é relevante ali, para nós. A gente tem 7 dias úteis para entregar o relatório para a diretoria da Bossa. E nesse relatório ainda vocês podem falar assim, a gente não recomenda investimento. A ideia é essa. Aí a gente recomenda ou não. Então, assim, a gente analisa todos esses documentos e traz essa recomendação ou não em cima de um determinado problema. E aí, assim, como eu disse, né, a decisão é executiva, né, porque a diretoria que tem essa visão de negócio. Mas a regra é que se o jurídico não recomenda, a diretoria acompanha e não faz o investimento. É porque quando uma startup entra aqui na Bossa Nova, ela vai passando por fases, né? Exato. Primeiro ela entrou na fase do time de investimento, que ela vai apresentar todos os financials, não sei o quê, Depois eles levam para um comitê de especialistas, que desse comitê tal deles aprova o investimento. Nessa aí, a startup é aí que o problema dela que vai começar. Né? Exatamente. Que daí que vai. Porque na hora que eu vejo muita gente. Tô muito feliz. Agora que o bicho vai pegar, que você vai ter que puxar toda a documentação, que vai ainda pro jurídico, e o jurídico ainda pode falar assim: desculpa. Não, e voltar e acabou o sonho americano. Exatamente. O sonho americano lá não vai se concretizar. Então. Não vai ter jeito. Exatamente isso. A ideia é que tem um filtro lá de startups e aí o time operacional seleciona as startups, né? Faz a verificação dele, aprova, leva para aquele determinado segmento de co-investimento.
pessoal do segmento, qual investidor junto com a Bolsa recomenda o investimento naquela startup, que tem sinergia, faz sentido os números, e aí vem para o jurídico. Aí o jurídico faz a verificação final. Mas vamos dar um exemplo. A gente tem umas startups que elas estão mais de um investimento nosso, né? Mais de um pool. Elas têm que apresentar tudo de novo? Faz de conta, eu entrei no Ladies, depois eu entrei no outro, não precisa apresentar tudo de novo, não, né? Depende da distância de tempo, do lapso temporal entre uma apresentação e outra. Geralmente o que acontece é quando apresenta no pool, apresenta em todos. Então é um investimento em 5 pools simultâneos, aí é uma due diligence só, exatamente, que é em nome da Bossa Nova. Se o follow-on, a gente tem uma régua mais ou menos de 6 meses de intervalo. Se o follow-on, e que geralmente é o que acontece. Se o follow-on é depois de 6 meses, aí a gente faz a due de novo. Vamos puxar tudo de novo. Porque atualiza, né? Mas Xerox não sei o quê, Xerox não sei o quê, Xerox não sei o quê. Se você parar pra pensar, pensa. Não, Você concorda? Lógico que eu concordo. Se você abrir sua conta bancária aqui pra mim agora... Eu assisti Inventando Ana, imagina? Exatamente. Não, se você abrir sua conta bancária aqui agora, vamos dizer que tem R$1 milhão lá na sua conta. Espero que tenha, até pra você me emprestar um dinheiro. Tá todo guardado na lembrança. Na lembrança. Mas imagina que tem R$1 milhão. Você me mostra o seu extrato e fala, tem R$1 milhão aqui. Beleza. Se fizer um Pix agora, pode até ter. Vai que cai. Pode ser que amanhã você vai... Ok, eu falo, recomendo, ele tem R$1 milhão e tal. Amanhã pode ser que você faça uma transferência e não tem dinheiro nenhum. Então, assim, o dia seguinte da due diligence... Ontem tinha R$1 milhão. Muda tudo, mas exatamente. Então, assim, é complicado. Brunão, a gente já vai começar a finalizar aqui o nosso papo. Uma pergunta que eu faço sempre pra galera que vem aqui... O que você espera dessas startups que deram muito trabalho pra gente? O que você espera dela no futuro? Eu espero 2 coisas, né? Em primeiro lugar, obviamente, que elas tragam um retorno financeiro bacana para a Bossa Nova, né? Acho que isso é importante, mas também que elas transformem o que elas se propuseram a transformar, né? Eu acho que o que é legal do nosso trabalho é que a gente está lidando com tecnologia e inovação. Então, a gente está mudando o futuro. Exatamente. Entendeu? A gente que está criando, pelo menos se propondo apoiar criações de soluções para vários tipos de negócios. Então, eu espero que elas tragam um retorno financeiro, obviamente. Você é um cara tecnológico? Mais ou menos, mais nem ou tanto. Menos. Daí você quer o seu filme. Eu sou do tipo de pessoa que eu resolvo tudo no celular. Não, tá, isso aí sim. Esse tipo de coisa sim. Eu tava vindo aqui pra cá, já tava fazendo um roteiro aqui, no celularzão. Isso eu sou. Já mando não sei o quê. O meu celular é a minha vida. Ele é uma extensão de mim. Não, isso eu sou também, mas eu sou aquele cara, eu falei mais ou menos, porque se trava o meu Word, por exemplo, eu já tenho dificuldade, eu tenho que chamar alguém de TI pra me ajudar. Então você já não é do carinha que já... eu sou do MacBook. Eu já não instalo o programa, já não faz os que, já baixo o aplicativo. Já tem dificuldade com o Mac. Quer ver uma coisa? A gente que é do marketing aqui, a gente tem sempre estar se atualizando em ferramenta, porque você lança uma ferramenta X, lança uma ferramenta Y, e a gente não tem tempo de fazer um curso de cada ferramenta. Então, saiu a ferramenta hoje X, a gente já tá aqui, já tá aprendendo. Chega uma época que a gente já começa como uma ferramenta, já vai para outro tipo, como posso explicar? A gente já, nosso cérebro já parece que já vem de fábrica já sabendo mexer em algumas coisas, entendeu? Então vamos dar exemplo. Hoje a gente está trabalhando muito com o Pipefy. Daí ninguém chegou em mim e falou, Danilo, a gente vai te ensinar a botar com o Pipefy. Agora é o Pipefy. Então eu abro o Pipefy e eu já sabe mexer automático. Eu já tenho que saber mexer o Pipefy porque a gente já está trabalhando com ele, entendeu? Então nossa vida aqui de tecnologia tem que ser assim 100%. Respondendo a sua pergunta antes, então, quem sabe não surge uma startup para ajudar as pessoas que não são tão tecnológicas a entenderem melhor as ferramentas. Essa é uma que a gente está precisando. Tô com 29. Puta, eu sou mais velho que você, hein, mano? Você já era acho que a minha cara, a minha aparência tá pior que a sua. Você tem cara de mais jovem. Pra mim, a galera quanto mais nova, tem que saber... Minha sobrinha nasceu recentemente, ela já nasceu com um dedo sabendo mexer no celular. E ela tem 2 anos. Ela já vem de fábrica agora, essa inteligência. Eu acho que é a minha série que veio com defeito. Os 3 filhos do Vini aqui já manja mais que você. Já formata o computador dele e tudo. Deve ter vindo um defeito no lote de fabricação da minha geração. Tem que fazer um recall ali. Tem que fazer um recall. Brunão, valeu, muito obrigado por participar aqui desse podcast. Prazer. Nosso, viu? Eu espero que você ajudou muito. Esclareceu um monte de dúvida aqui pra gente. Que bom. Valeu, fechou? Obrigado. Foi um prazer também. Gente, e não se esqueça, esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas e no YouTube. Se você estiver vendo no YouTube, comenta aqui embaixo, dá like e fala o que você gostou, o que você não gostou, tira suas dúvidas, que a gente tá aqui para te ajudar. Muito obrigado.